Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Estamos aqui novamente e agora vamos resolver questões sobre a Lei 8.112/90, falando sobre a ética. Espero que você tenha assistido a nossa aula teórica. Se não assistiu, se você já caiu direto aqui no exercício, e caso ainda tenha dúvida do que cai ou que não cai no seu edital, de acordo com o IBGE, clica aqui em cima. Vou deixar para você aqui já o link para você ir direto para a aula teórica. E lá eu coloco os artigos referente ao seu edital. Lógico, o edital é bem enxuto, referente à questão de ética da Lei 8.112. E eu só vou trabalhar aquilo que está no edital, conforme eu já expliquei e avisei na aula teórica. E muitas questões aqui eu tive que adaptar. Por quê? Porque a maioria das questões traz um conjunto maior de temas. Então eu tive que poder extrair alternativa para deixar adequado dentro do seu edital de acordo com os artigos. Afinal, não cai muita coisa da Lei 8.112. Cai mais a parte das vedações, o que o servidor pode, não pode fazer, quais as penalidades que serão aplicadas e por aí vai. Bem enxuto mesmo, então eu tive que adequar algumas questões para poder suprir de acordo com o seu edital. Tranquilo? Para quem não me conhece, sou o professor Roberto Fernandes e vamos aqui trabalhar só questões. Então eu acredito que nós vamos gravar uns 3 a 4 vídeos aí de questões. Essa é a parte 1. Logo mais eu vou soltando os demais vídeos que eu ainda vou gravar. E espero que você goste, curta aí. E eu vou pedir para você se inscrever no canal, você clicar no sininho, compartilhar, comentar se essa aula está te ajudando, se não está te ajudando, para que a gente possa melhorar. Além disso, se você também quiser nos seguir lá no Instagram, o nosso Instagram é prof.robertofernandes, e aí você fica à vontade para mandar um direct, para perguntar caso você tenha dúvida, que a gente possa ajudar você dentro do possível. Tudo bem? Além do mais, aqui na descrição, aqui embaixo, eu vou deixar disponível para você todas as nossas aulas focadas no IBGE. Nós vamos ter o Código de Ética do IBGE com a apostila também disponível. Vou deixar tudo aqui embaixo. As aulas de exercício de Código de Ética do IBGE, que é um pouco diferente dessa ética que nós vamos estudar agora, que são as questões, porque aqui é a Lei 8.112. O que já está disponível, os exercícios, é de acordo com o Código de Ética que o próprio IBGE disponibilizou. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, vai assistindo aí e manda ver. Tranquilo? E, sem perder tempo, vou soltar aquela vinheta marota, e quando a gente voltar, a gente já começa detonando as questões. Levanta e vai! E aí a gente já começa a resolver as questões. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Como é de praxe, para quem já assistiu os demais vídeos, sempre que aparecer a questão na tela, você clica na pausa aí e eu saio resolvendo aqui. Tudo bem? Por quê? Porque eu não vou dar tempo para você resolver. Senão o vídeo fica muito longo, fica ruim para mim, fica ruim para você. Então, troquei a questão, jogou na tela, você pausa, resolve e aí dá play. E aí na sequência eu continuo. Questão número 1. O servidor que carregar consigo documentos... pessoal, lembrando, nós vamos trabalhar sempre a ética de acordo com a Lei 8.112. Tudo bem? Na nossa aula teórica, conforme eu falei que está aqui em cima, tem todas as orientações, todos os artigos lá descrito que cai ou que não cai. Tudo bem? Se você caiu aqui, dá uma olhada lá antes na aula teórica, para você não ficar perdido. Caso você já conheça a lei, aí vamos embora. Então, o servidor que carregar consigo documentos institucionais sem prévia autorização não poderá sofrer penalidade se for constatado que não havia ninguém responsável por autorizar a retirada do documento. Então, é uma questão bem tranquila, mas envolvia raciocínio lógico aqui, lógico, e conhecimento da lei. Então, o cara levou consigo documentos, está aqui, ó. Ele começou a carregar documentos consigo, só que ele não tinha autorização. Só que ele não tinha autorização porque não havia ninguém responsável por autorizar. Nesse caso, ele vai ou não vai sofrer penalidade? Bem, amigos, como nós sabemos,
é vedado ao servidor público, de acordo com a Lei 8.112, retirar qualquer documento da repartição pública sem autorização. Então ele pode sim retirar, desde que tenha autorização. E aqui fala que ele não tem autorização, então, meu amigo, ele vai sim sofrer penalidade. Então, o servidor carregar consigo documentos institucionais sem prévia autorização não poderá sofrer penalidade. Esse não poderá aqui é que deixou a questão errada, porque poderá sim, porque ele só pode o quê? Retirar se tiver autorização. Então, o gabarito está errado. Vamos verificar aqui. Gabarito errado. E aí, a justificativa está no artigo 117. Por quê? Porque é vedado retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. E aqui eu chamo a sua atenção. Cuidado, porque a questão vai dizer que ele nunca poderá retirar nenhum documento. Poderá, desde que ele tenha autorização. Então, uma questão bem tranquila aí. Acredito que você tenha acertado. Se não acertou, copia aqui a letrinha da lei, dá uma lida com calma para você não perder nas próximas. Levanta e vai, vamos para a próxima. Próxima questão, número 2. Considere que um servidor tenha emprestado dinheiro a juros muito superiores aos praticados pelas instituições financeiras. Ah, o cara é um agiota, é isso? Nesse caso, o servidor praticou a usura, conduta proibida pela Lei 8.112? Com certeza. A Lei 8.112 diz que é vedado, é proibido praticar usura dentro da repartição pública. E, lógico, essa aqui, o gabarito está correto. Questão bem tranquila se você já deu uma lida lá nas vedações. Então, gabarito certo, artigo 112. E aí está escrito lá que é vedado praticar usura sobre qualquer das suas formas. O que eu chamo a sua atenção aqui? É que a prova vai trabalhar essa parte aqui, ó, sobre qualquer das suas formas. Significa dizer, a usura é vedada sobre qualquer das suas formas. Exatamente isso. Ela vai dizer que alguma forma é privilegiada, é permitida. Isso é mentira. Tudo bem? Bora lá então. Então deixa eu mudar aqui. Vamos para a questão número 3. Um veículo da administração pública conduzido por um servidor do órgão derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O acidente resultou em danos em ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular. Com referência a essa situação hipotética, julgue o que se segue. O motorista da administração pública poderá ser responsabilizado administrativamente pelo acidente, ainda que tenha sido absolvido por falta de provas em eventual ação penal instaurada para apurar responsabilidade pelas lesões causadas ao motorista. Então essa questão aqui é aquela ideia que a gente trabalhou na nossa aula teórica, se há responsabilidade, se haverá independência das instâncias, se uma instância depende da outra. Então esse tipo de questão aqui, gente, cai demais. E você tem que estar atento com as pegadinhas. Então aqui você vai ter que interpretar com calma esse tipo de questão. O cara lá tá com o carro do órgão público, derrapou numa curva e bateu e causou uma lesão em um terceiro. E aí? Ele é responsável? A administração é responsável? Como é que fica? E detalhe, o condutor do veículo aqui, de acordo com a questão, caso ele tenha sido absolvido por falta de provas, ele responde ainda pela lesão causada? E aí? Essa aí é a ideia. Porque assim, o agente vai responder na esfera civil, administrativamente e penal. E aqui nós temos um acidente de trânsito, nós temos aqui uma lesão corporal culposa. E aí? E aí, senhores, mesmo que ele fique absolvido por falta de provas, e como é que fica? Ele poderá responder ainda corretamente. Porque, olha só, vamos aqui dar o gabarito para você entender aqui. Deixa eu pôr o gabarito. Ó, correto. E aí a justificativa é o seguinte: no artigo 125, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se independente entre si, que é o que eu já vinha comentado com vocês. E a maldade da questão está aqui, ó, no artigo 126, que é a parte que eles amam cobrar. Por que eles amam cobrar aqui? Porque, olha só, deixa eu pegar o marca-texto aqui, amarelo.
aqui que eles gostam, ó, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato e da sua autoria. Aqui ele disse que ele foi absolvido por falta de provas. Então a maldade está aqui. Então, de novo, haverá somente o afastamento da esfera administrativa se ele for absolvido na esfera penal por algo que nega a existência do fato ou a autoria. Ou seja, o fato nunca existiu e realmente não foi ele. Aqui ele foi inocentado por falta de provas. Se foi inocentado por falta de provas, vai ser responsabilizado na esfera administrativa. Tudo bem? Então ficou claro? Então aqui, meus amigos, é onde você tem que chamar a sua atenção. Aqui são aquelas questões que a banca vai pedir que você leia com calma e que você tenha o conhecimento. Só ficará afastada a responsabilidade administrativa se ele for inocentado lá na esfera criminal por algo que negue a existência do fato, ou seja, esse fato não existiu ou não foi ele. Então, por exemplo, se nessa questão ficasse provado que não era ele que estava dirigindo, era o irmão gêmeo dele, por exemplo, e aí não tinha por que ele responder na esfera administrativa. Ficou claro isso daqui? Então essa questão aqui se repete muito e você vai verificar que nós vamos ter outras questões trabalhando essa ideia de forma diferente, com histórias diferentes. Então fique atento com esse artigo 125 e 126. Nós teremos várias e várias questões trabalhando o conhecimento desses artigos. Levanta e vai, vamos para cima. Questão número 4. Um PRF, pessoal, é Policial Rodoviário Federal. Ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava com a viatura da polícia, colidiu com um veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor desse veículo. Olha, aqui já foi mais pesado. Aqui ele foi desviado do cachorro e bateu e matou uma pessoa do outro lado da rua, da avenida. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. De novo, gente, sempre vai mudar a história, mas a pergunta vai ser a mesma. Ainda que seja absolvido por ausência de provas em processo penal, o PRF poderá ser processado na esfera administrativa por eventual infração disciplinar cometida em razão do acidente. De novo, ele está perguntando. Ele foi inocentado por quê? A ausência de prova. Se foi ausência de prova, vai para a esfera administrativa? Vai sim. Então o gabarito aqui está correto. Então vamos olhar aqui a questão. Olha lá, gabarito correto. E novamente, mesma justificativa. Artigo 125 e principalmente 126. De novo, ó, essa parte que já deixei em vermelho aqui, pessoal, é a parte que eles amam cobrar. E você verificou que nós temos duas questões trabalhando a mesma coisa, só mudou a história. E eu tenho quase certeza que na sua prova vai ter uma questão perguntando disso. Vai mudar a historinha. Tudo bem? Então lembra, se ele foi inocentado por negar a existência do fato ou da sua autoria, negativa da autoria, aí sim eu não vou para a esfera administrativa. Mas se foi inocentado por outro motivo que não seja esses dois aqui, aí ele vai ser respondido vai responder na esfera administrativa. Tranquilo? Beleza? Então, questão repetitiva, vai se repetir novamente porque a banca ama esse tema. Vamos lá. Se determinado servidor público for preso em operação feita pela Polícia Federal devido à fraude em licitação, aí você vai entrar em desespero. Você vai falar, professor, no meu edital não tem licitação. Eu sei, mas é a historinha que ela vai te contar. A historinha não vai interferir em nada. A ação penal, caso seja ajuizada, obstará a abertura ou prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito de julgado da sentença criminal. De novo, ele está perguntando aquilo que a gente já falou nas questões anteriores, só que de uma forma diferente. Vamos devagar aqui para você poder entender. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha só, primeiro, o que significa esse obsta aqui, obstará? Que vai impedir, caso você não conheça esse tipo de palavra, essa palavra aqui, tudo bem? Então, se determinado servidor público for preso na operação devido à fraude na licitação,
a ação penal, aí ele fala, a ação penal, caso seja ajuizado, ou seja, tá valendo, foi denunciada lá, o cara tá respondendo, irá obstar a abertura ou prosseguimento de processo administrativo. Significa dizer, instaurei um processo penal, criminal contra o cara. Essa ação penal vai parar, vai deixar parado as outras esferas. No caso aqui, na esfera administrativa, não, porque elas são independentes. Nós temos lá as 3 esferas: civil, penal, criminal e na esfera administrativa. E elas são independentes. Uma não depende da outra. Então posso ter as 3 correndo juntas, posso ter uma de cada vez, porque elas são independentes. Então essa questão está errada devido a isso. Ainda depois ele fala, visto que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito e julgado da sentença criminal. Ou seja, primeiro eu vou ter que condenar ele, uma vez condenado na esfera penal, aí eu vou entrar com o processo na esfera administrativa para poder demitir. É isso que a questão está falando. E lógico que isso está errado. E de novo, a mesma justificativa, olha lá, artigo 125, as sanções na esfera civil, penal e administrativa poderão acumular-se, sendo independente entre si. Aqui tem um comentário, as esferas civil, penal e administrativa são, em regras, independentes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Só toma cuidado com aquilo que a gente falou. Se ele for inocentado na esfera penal, eu tenho que olhar o motivo. Aí, dependendo do motivo, eu posso afastar a esfera administrativa. Fique atento com isso. Show de bola? De novo, mesmo tipo de questão cobrada de uma forma diferente. Levanta e vai, vamos para a próxima aqui. Questão número 6. De acordo com a lei 8.112, a demissão não é aplicável aos ocupantes em cargo de comissão. Pessoal, outro tema aqui que eu chamo sua atenção, e de acordo com o seu edital fala lá dos tipos de punições. No caso aqui, uma delas é a de penalidades, né? É a demissão. E aí tem as outras, advertência, suspensão, só que no edital de vocês, ele não cobrou as modalidades de advertência, por exemplo, de suspensão. Não está expresso no seu edital essas condutas que vão acarretar nessas penalidades. Porém, está expresso quais tipos de conduta podem ensejar, ou seja, causar a demissão. Então, eu acredito fielmente que eles vão te cobrar, mas muito pesado, que você conheça todas as situações que vão dar margem para a demissão. Porque ele não cobrou os demais. Então, você tem a obrigação de saber o que vai causar demissão ou não. Tranquilo? Então, portanto, como ele fala, a demissão não é aplicável aos cargos, ao ocupante de cargo em comissão. Olha o não é aqui, ó. Cuidado com isso. Não é. Tá? Se ele realmente não é, então a questão está certa. Então essa questão você ficar esperto, porque esse não aqui poderia te confundir. Então, gabarito certo. E aí o comentário está lá no artigo 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada em caso de infração sujeita a penalidade de suspensão e demissão. Tudo bem? Então lembra, grave isso daí. Está num cargo comissionado, ele não vai sofrer aqui a demissão, mas sim o que? Vai ser exonerado. Tranquilo? Show de bola? Então essa questão número 6, tranquila, tinha que ter atenção e cuidado nela. Vamos para a questão número 7. O servidor que já tenha sido advertido por diversas vezes por condutas antiéticas no trabalho incorra em insubordinação grave em serviço, poderá ser suspenso ou demitido. Lembra que eu falei para vocês? Eu acredito muito em questão referente o que vai ensejar a demissão. E aqui, essa questão aqui, ele falou, a insubordinação pode levar à suspensão ou à demissão. Só que ele colocou aqui, ó, uma ou outra, e não tem como ser uma ou outra. Tá? Ou é demitido ou é suspensão. E no caso da insubordinação aqui, a demissão. Então essa questão aqui está completamente errada. Vamos lá? Gabarito errado. E aí, coloquei aqui o comentário para você. A aplicação da pena será de demissão
conforme artigo 132, inciso 6º. Suave? Então, tranquilo. Questão fácil, dava para derrubar. Vamos lá, questão 8. Cabe ao presidente da República aplicar a penalidade de demissão ao servidor público. Ó, até aqui está perfeito, realmente está na lei, que no caso de demissão pode ser o presidente. Sendo essa competência não delegável. Aqui vem uma parte que, quando a CESP cobra, causa polêmica. Essa parte final aqui, ó, sendo essa competência não delegável. E aí? E sim, ela é delegável. Então essa questão está errada aqui. Beleza? Ele pode delegar isso aqui. Essa questão um pouco meio polêmica, porque envolve jurisprudência, mas a ideia é essa. Tá? Então, gabarito errado, segundo a jurisprudência, pode sim delegar. Então anota aí, questão um pouco mais complexa, não é só a letrinha da lei, teria que ter esse conhecimento da jurisprudência. Tudo bem? Bora adiante. Questão 9. De acordo com a Lei 8.112, é devedor do servidor atender o público em geral com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas pelo sigilo. Então ele deve atender com presteza, deve dar as informações solicitadas pela parte, mas tem aquelas que são protegidas. E aí tem que tomar cuidado. Então o gabarito aqui, com certeza, é certo. Tá certinho, é exatamente isso. Então, isso aí está lá no artigo 16, que vai dizer: o estatuto consta que deve atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo, a expedição de certidão requeridas para a defesa de direito, esclarecimento de situações de interesse pessoal e as requisições para a defesa da fazenda pública. Então, questão 9, tranquila, valeu. Vamos lá, questão número 10. É dever do servidor público respeitar a hierarquia. Respeito esse que veda ele representar contra comprometimentos da estrutura do poder estatal. Olha que questão maldosa. É dever do servidor público respeitar a hierarquia. Show de bola, tem que respeitar. Esse respeito vai vedar que ele represente contra comprometimentos da estrutura. Não. Se tem algo errado, mesmo na pessoa superior, ele tem que representar. Então, isso deixou a questão errada. Vamos ver aqui. Gabarito errado, comentário artigo 116. São deveres fundamentais do servidor público ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Tudo bem? Então está aqui a justificativa. Vamos adiante. Vamos resolver mais aí. Nos termos da Lei 8.112, que a gente está analisando, os deveres do servidor público incluem representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço no recinto da repartição. Pessoal, ó, até aqui, então vai, nos termos da lei, beleza. Servidor inclui representar contra a ilegalidade, beleza. Omissão, abuso de poder, mas essa parte final, que é promover a manifestação de apreço no recinto da repartição, essa parte está errada. E eu gosto de usar o exemplo dessa parte final aqui, que normalmente caiu na prova e muita gente errou. Então, por exemplo, o funcionário estava insatisfeito com o seu chefe. E aí ele fez um baixo assinado para tirar o chefe lá de forma pública, colocando nas redes sociais. Isso é a questão falando. E aí ele estava incorrendo aqui, ó, promover manifestação de apreço no recinto da repartição? Sim. Então, seria essa situação. Então isso aqui está errado, porque ele não pode. Tudo bem? Então, questão... Deixa eu pegar aqui o gabarito. Gabarito errado. E artigo 117, inciso 5, vai versar. Que é vedado promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Isso é uma proibição. Tranquilo? E o exemplo que caiu na prova sobre esse apreço foi o baixo assinado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos à frente. Questão número 12. O servidor público comete irregularidade no exercício da sua função, poderá responder na esfera civil
penal e na esfera administrativa pelo ato. Beleza. Nesse sentido, segundo a lei, as cominações civis, penais e na esfera administrativa podem cumular-se, no entanto. Então essas três esferas, elas são independentes entre si. A administrativa depende da civil, a administrativa depende da penal, civil... Meu amigo, isso aqui já está careca de saber, a gente já trabalhou em questões anteriores. Elas são independentes entre si. Como eu disse, a banca ama perguntar desse tema. Então, gabarito é letra A e artigo 125, conforme já tinha colocado para vocês. Olha lá, ó. As sanções nas esferas civis, penais e administrativa poderão cumular-se sendo independente entre si. Ok? Salve esse artigo. Esse artigo é importantíssimo. Vamos lá, questão número 13. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, o que pode ensejar a aplicação de penalidade disciplinar, até mesmo demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal e a causa da sanção. Olha só, essa questão aqui você tem que ler com calma, chamar sua atenção. Se você sair que nem louco respondendo, você vai errar. Ó, o servidor responde apenas. Olha a palavrinha mágica aqui, ó, apenas na esfera administrativa, pelo exercício regular das suas atribuições. Então, se ele fez algo irregular, ele vai responder na esfera administrativa? Sim. E na esfera penal, se o irregular for criminal? Com certeza. Então, essa questão aqui está completamente errada. Cuidado com isso, hein? Leia com calma. Então, gabarito errado. O servidor vai responder na esfera civil, penal e também na esfera administrativa. Tudo bem? Levanta e vai. Vamos para cima. Questão 14. A demissão será penalidade disciplinar cabível para o servidor que recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Aí, pessoal, agora eu acho que, se eu não me engano, salvo engano, vai começar agora uma bateria de questões perguntando se você sabe o que é demissão, que você não sabe o que é demissão, porque está expresso no seu edital. E ele vai te perguntar da demissão. Tenha certeza disso. E aí, recusar a ser submetido à inspeção médica determinada causa demissão? Olha só, pessoal, nessa daqui, se eu não me engano, eu coloquei já a lista. Deixa eu colocar aqui, ó. Lógico que está errado. Já coloquei a lista para você aqui do artigo 132. Deixa eu só ficar um pouquinho de lado para você poder copiar essa parte aqui. Do que é causa de demissão. E aí você tem que saber. Na nossa aula teórica a gente trabalhou muito forte isso aqui. Mas se você não assistiu lá, dá uma copiada aqui. Essas aqui são as causas de demissão. Então, crime contra a administração pública, abandono de cargo, inasuidade habitual, improbidade, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave, ofensa física em serviço ou ao particular, aplicação irregular de direito público, revelação de segredo, lesão aos cofres públicos, dilapidação, corrupção, acumulação ilegal de cargos. E eu já te falo quais são o que eles gostam. Ó, vou pegar aqui o verdinho. Eles gostam desse, ó. Eles gostam muito desse, ó. Esse é legal. Cai direto em prova. Já chamo sua atenção. O que mais? Você vai perceber que lesão aos cofres públicos, dilapidação, é crime, é coisa grave. Revelação de segredo, eles também gostam de perguntar. Então vou grifar aqui os principais, não assim, principais condutas, as mais graves, mas as principais para a prova que você tem que salvar. Porque o restante você vai ver que é muito grave. Corrupção, puta, é muito grave. Aplicação irregular de dinheiro público, grave. Ofensa física em serviço a servidor particular, salvo em legítima defesa. Fique esperto no salvo. Na aula teórica a gente explica no detalhe isso aqui. Isso aqui é salvo, fique esperto nesse salvo. Então você vê que agredir alguém fisicamente, cuidado. Tudo bem? Porque ele pode querer te pegar aqui. Depois, ó, insubordinação grave em serviço é outra que eles gostam. E essa daqui, ó, abandono de cargo, eles amam. E inassiduidade habitual. Eles amam. Por que eles amam esses dois aqui? Eu vou até colocar outra cor. Porque aqui eles gostam de fazer aquelas pegadinhas com a questão do prazo. Quantos dias para ser abandono? Quanto tempo
para ser inassiduidade. E vai ter questão que trabalha isso. De novo, na aula teórica a gente bateu muito forte com a questão de mais de 30 dias ou menos de 30 dias. Beleza? Então, beleza. Suave? Então, guarde isso daqui, questão que vai cair na sua prova. Copiou aí? Vamos para a questão número 15. Apesar das instâncias na esfera administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Olha lá, a mesma questão que a gente já trabalhou de forma diferente. Se na esfera criminal ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria. E aí? Você já está careca de saber. A questão está mais do que correta. Artigo 126. Então essa questão aqui já está manjada para você, tá? Se ela se repetir aqui, a gente vai responder em segundos. Não tem muito que ficar conversando, não. É acertar e ir para a próxima, porque essa aqui já está batida. Questão 16. João delegou a Maria, sua esposa, e pessoa estranha à repartição pública. Cuidado com isso, ó. João delegou a uma situação que ela fizesse algo, mas ela não é da repartição pública, onde ele exerce suas funções. O desempenho das atribuições de sua responsabilidade. Então o cara é servidor público e passou para sua esposa para que ela fizesse o trabalho dele. Algo nesse sentido. Descoberto, João sofreu um processo administrativo disciplinar, que resultou em sua condenação. A penalidade de advertência. Até aqui, beleza. 3 meses após o trânsito em julgado do procedimento administrativo, então, 3 meses após o trânsito em julgado do procedimento administrativo, João recusou fé a documentos públicos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei, João estará sujeito à pena de demissão. Então, recusar fé a documentos públicos enseja demissão. E aí? E lembra que aqui que a prova também trabalhou a ideia de que ele é reincidente. Mas enfim, eles perguntam a base aqui. E aí, o que é? Será que recusar fé é causa de pena de demissão? Você já deve saber que a gente já viu no slide passado, de novo vou sair daqui da frente, que isso aqui está errado. Beleza? De novo, ó, você tem que conhecer o artigo 132. Então, postei ele novamente aqui. Dá uma lida com calma, por favor. Show? Então, vamos adiante. 17. Situação hipotética. Rafael e Caio, servidores públicos federais, respondem de forma cumulativa a processo administrativo e criminal por atos cometidos no exercício das suas funções. Até aqui não tem nada que precise prestar atenção. Mas depois, na esfera criminal, Rafael foi absolvido. Então agora começa a interpretação junto com o conhecimento. Na esfera criminal, Rafael foi absolvido. Deixa eu pegar o amarelinho, fica mais fácil para eu riscar aqui. Rafael foi absolvido por ter comprovado a inexistência do fato. Então Rafael, na esfera criminal, provou lá que não existiu aquele fato. Quando há na esfera criminal absolvição por inexistência do fato, responde na esfera administrativa? Não, lembra disso. Depois, Caio foi absolvido por ter apresentado prova de não ter sido autor do fato. Olha aqui, ó. Caio, não fui eu, provei que não fui eu. Quando se prova na esfera criminal que ele não é o autor do fato, vai para a esfera administrativa? Não. Então, assertiva. Nessa situação, Rafael e Caio não poderão ser responsabilizados na esfera administrativa ou administrativamente? Com certeza não. Questão correta. E novamente se trabalhou aquela ideia que a gente vem falando das 3 esferas, elas são independentes. Mas, porém, quando ocorrer a absolvição na esfera criminal por negativa do fato, né, não ter sido autor do fato, inexistência do fato, a pessoa não vai responder na esfera administrativa. Então, questão está correta, vamos confirmar aqui, gabarito correto.
Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Beleza? Questão também já para ir rápido. Vamos adiante. 18. Situação hipotética. Em 2015, Mateus, servidor público, na presença de vários outros servidores, insubordinou-se gravemente em serviço. Então ele deu a situação. Em 2015, fulano teve a insubordinação, insubordinou-se gravemente em serviço. Ponto final. Assertiva. Nessa situação, Mateus poderá ser demitido do servidor público, demitido do serviço público. Então, de novo, ele está perguntando, insubordinação grave é causa de demissão? A gente já estudou? Sim, é causa. Então, a primeira vertente aqui, Mateus poderá ser demitido do serviço público. Beleza, está correto. Então, até aqui está beleza. E a ação disciplinar relativa a esse fato irá prescrever, ou seja, prescreverá em 2020. Aqui ele está te perguntando a prescrição, que também está no seu edital. E aí, quando for caso de demissão, é 5 anos, porque 2015 e 2020, 5 anos. Correto, 5 anos. E aí vem, no entanto, vem a terceira situação, que aqui a questão cobrou 3 tipos de conhecimento numa tacada só. Olha que questão maldosa. A instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição daquela ação até a decisão final a ser proferida pela autoridade competente. Então ele está dizendo, instaurou-se a ação na esfera administrativa. Vai interromper a prescrição? Gabarito correto. Essa questão eu acho ela um pouco difícil. Por quê? Porque você tinha que conhecer aqui causas de demissão, tinha que conhecer prescrição e causa de interrupção da prescrição. De novo, na nossa aula teórica a gente trabalha esses 3 pontos aí aprofundado, beleza? Então o gabarito está correto. E onde está tudo isso? Ele perguntou basicamente 2 artigos e 1 parágrafo, que está aqui, Era isso que você tinha que saber. Você tinha que saber isso para acertar esse tipo de questão. Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Olha lá, artigo 132. A demissão será aplicada. Aí você tem que saber quais os casos. Insubordinação grave serviço, está aqui. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quanto a infrações puníveis com demissão, que é o caso em tela. E o parágrafo 3º do artigo 142. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Está perfeito conforme está a questão. Essa questão 18 era uma das mais cabeludas aqui, acredito eu. Se você errou essa questão, respira, lê esses artigos aí, copia, não erra nunca mais. Questão muito boa, hein? Questão 19. Ao servidor público que intencionalmente, sem nenhuma justificativa, se ausentar do país por 30 dias e 1 dia, olha a maldade da questão, ininterrupto, será aplicável de acordo com a lei a penalidade de... E aí, senhores, lembra? O edital de vocês traz somente as causas de demissão que você precisa decorar. Por isso que eu trouxe essa questão. E aqui você tinha que ter 2 tipos de conhecimento. Primeiro, o abandono de cargo. Quando é que se dá? Se dá por mais de 30 dias. Cuidado com isso, mais de 30 dias. E qual é a consequência? Demissão. E a questão fala exatamente que ele ficou 31 dias, portanto, mais de 30 dias. E isso gera demissão. Letra A, o gabarito. Olha lá, gabarito letra A, artigo 131, configura abandono de cargo, ausência intencional do servidor público por mais de 30 dias consecutivos. E a demissão será aplicada no seguinte caso, abandono de cargo. Tudo bem? Então, 2 artigos em um só. Vamos aqui para a questão número 20. Na hipótese de acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas, o funcionário estará sujeito a penalidade disciplinar de... E novamente aquela questão, você sabe que causa demissão, que não causa demissão. E aí, meu amigo, você já sabe que nesse caso aqui nós temos demissão. Por isso que eu já pedi para você ir lá e comer com farinha o artigo 132 que trata sobre isso. Tudo bem? Então, come com farinha aí para não perder
esta questão, por favor. Então, meu querido, nós resolvemos aí 20 questões. É a parte 1. Daqui a pouco eu vou terminar de gravar a parte 2 com mais 20 questões para a gente fechar o cerco em cima do IBGE e gabaritar as questões de ética aí da Lei 8.112. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aí se as questões foram boas, se o tempo de resolução tá legal. Apesar que o vídeo aqui deu um pouquinho mais de 40 minutos, mas nós trabalhamos 20 questões. Logo mais, a parte 2 estará disponível com mais 20 questões aí. Levanta e vai. E para finalizar, pessoal, aviso para vocês, logo mais aí no canal, nós teremos muito mais coisas aí voltadas para o IBGE. Estou separando muita coisa, montando aqui um monte de, digamos assim, atividades, vídeos focados no IBGE para tentar te ajudar rumo à aprovação. Valeu? Levanta e vai e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!